recuperando, então vamos aí iniciar a nossa aula, beleza? Galerinha, essa aula de hoje eu quero começar falando aí, certo? Já que vocês estão me escutando bem, falando aí filmes sobre a matemática que você precisa assistir, certo? Então, para o final de semana, para a gente conseguir relacionar, né, alguns aspectos e conseguir vivenciar mais essa matemática no cotidiano, no dia a dia. Eu fiz uma lista aqui de filmes, né? Espero que vocês tenham assistido pelo menos algum desses filmes que vale muito a pena, né? Então, olha só, o primeiro filme que eu trago para vocês, o nome do filme é O Jogo da Imitação. Ele conta mais ou menos aí, é um filme baseado em história real, certo? É uma história real que aconteceu aconteceu na Segunda Guerra Mundial e fala ali sobre o que é considerado aí o pai da matemática, o pai da computação, que é o Alan Turing, certo? Esse filme trabalha bastante a parte aí de como os computadores começaram a ser criados, a ideia, a lógica computacional começou a ser criada, os números binários. Esse filme trata bastante disso. O que é esse filme, né? Com a intenção aí de ter uma estratégia melhor para poder vencer a Segunda Guerra Mundial, os aliados aí, que é Inglaterra, não sei quem mais, Rússia, Estados Unidos, acho esse lado aí dos aliados, eles contratam, no caso, o Alan Turing para começar a decodificar a começar a decodificar alguns enigmas de comando do exército nazista. Então, o exército nazista tinha o seu comando de ataque, ele mandava mensagens aí para os seus portas-aviões, para o seu exército, por meio de mensagens codificadas, né? No caso, codificadas. E o Alan Turing teve um papel importantíssimo, né, na vitória da Segunda Guerra Mundial, porque ele conseguiu decodificar, no caso, as mensagens mandadas para os portas-aviões, onde eles deveriam, no caso, atacar. Então, esse filme é bastante interessante, conta sobre a Segunda Guerra Mundial, já pega o gancho aí para as aulas de história, certo? O filme acontece mais ou menos em 1938 e vai até 1944, 45, mais ou menos, retratando bem a Segunda Guerra Mundial, certo? É isso, é o mesmo carinho, André, do Sherlock Holmes mesmo, da série Sherlock Holmes, beleza? Um outro filme que, para mim, né, é um dos meus preferidos, Uma Mente Brilhante. Também acontece mais ou menos nesse período ali, por volta, né, de 1960, mais ou menos ali na parte já que começou a entrar, no caso, a Guerra Fria, certo? John Nash é um matemático brilhante e ele fica em uma luta constante por uma ideia original dentro da universidade. Ele estuda aí em uma universidade, certo? E dentro dessa universidade ele fica o tempo todo, no caso, ele estuda não, ele é professor dessa universidade, no caso, né? E aí ele montou uma teoria, né, bastante importante, que é a teoria dos jogos, né? Então ele foi bastante importante para essa parte computacional que fala, no caso da teoria dos jogos. John Nash também ganhou o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel, mas na área de economia. Então, conta a história, retrata a história desse matemático, e ele tinha um problema, ele começou a desenvolver, no caso, a esquizofrenia. Então, muitas das vezes, essa obsessão dele por encontrar, no caso, essa ideia original, meio que se ofuscava entre a realidade, né, e a doença que ele tinha, que era a esquizofrenia, e a trama é perfeita, galera. Esse filme aí é emocionante, vale muito a pena assistir, dá para a gente entender o contexto social, certo, das pessoas ali, né, que tem alguma, no caso, alguma deficiência, algum distúrbio, e mostra como que essas pessoas, certo, elas têm a capacidade de aprender, de desenvolver e até mesmo, né, de ganhar um prêmio Nobel. Esse filme aí, galera, indico demais, tranquilo? O segundo filme
é um homem que viu o infinito, conta a história de Ramanuja, certo? Ele é um indiano que começa a mandar escrever, certo, para uma universidade na Inglaterra. Então, ele está na Índia, começa a mandar um monte, no caso aí, de cartas, que aquela comunicação, mais ou menos, nesse período, era por cartas, e mais ou menos 1900, mais ou menos, a comunicação era bastante por carta, e ele começa a mandar vários dos seus trabalhos, né, para esse carinha que está aqui no fundo, que no caso é o Godfrey Harolde, né, chamado de Hard no filme. Ele fica encantado, né, pelo Ramajuja, que é esse cara que está aqui na frente, né, o filme é baseado em fatos reais, e nesse filme, o que mais chama a atenção é que esse indiano ele não tem, no caso, uma formação escolar e nem uma formação acadêmica. Tudo que ele aprendeu e desenvolveu foi por meio, no caso dele mesmo, de um estudo individual, ele é autodidata. E aí, com essas cartas que ele começou a desenvolver, com livros que ele começou a desenvolver sobre séries infinitas, ou seja, ele tentava achar um padrão na natureza, ele estudava sobre comportamento da natureza, né? Ele fez diversas aí descobertas bastante importantes para a matemática, e ele foi convidado para ir para essa universidade. Chegando lá nessa universidade, né, o que virou seu amigo, o Raj, obriga ele a frequentar, no caso, algumas aulas, para que ele tenha uma formação acadêmica. Chegando nessas aulas, um certo professor vai lá e coloca um teorema no quadro. Ele pega e levanta e fala, eu consigo resolver. Todo mundo olha abismado com ele. Como assim você consegue resolver? Você é um indiano, né? Você não tem formação escolar, você não tem formação acadêmica. Aí ele fala, eu posso ir resolver? Ele levanta, vai no quadro, resolve um teorema que esse professor demorou anos para resolver, ele bateu o olho e resolveu. E aí o professor fica muito bravo com ele, dizendo que ele copiou de algum lugar. E aí o amigo dele, o Hard, né, que é o outro professor, fala, como é que você conseguiu desenvolver esse teorema que esse professor demorou anos para descobrir? Ele pega e diz, foi naturalmente, eu bati o olho, né, vi que isso funcionava assim, 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 em menos de 5 minutos ele resolveu. Esse filme é muito bom, é baseado também em fatos reais, super encomenda, e tem ele na Netflix, esse filme. Outro filme que, para mim, né, que traz aí a luta da ascensão das mulheres aí no mercado de trabalho, da luta aí das causas raciais. Esse filme ele acontece também, é baseado em fatos reais, é um filme que acontece mais ou menos na Guerra Fria. Com certeza o Ronan já comentou com vocês, falando da corrida, da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, quem pisava a Lua primeiramente. Então conta a história dessas 3 mulheres aí na busca pelo mercado de trabalho, de poder trabalhar, né, na NASA, e além dessa dificuldade, né, de mulheres poderem trabalhar naquela época dentro de uma instituição e mexer com a parte de ciência, também tem o preconceito racial, que é muito exacerbado nesse filme. Então, conta como que essas 3 mulheres, e principalmente a Katherine Johnson, né, que desenvolveu grande parte dos cálculos para o homem pisar na Lua em 1969. Então, esse filme é brilhante, certo? É emocionante, é baseado em fatos reais, certo? E elas provam a verdadeira capacidade de que mulher é capaz, de que mulher pode assumir cargos importantíssimos, e ainda a luta ali da causa, no caso do preconceito racial que existe fortemente nos Estados Unidos. E aí mostra o quão a matemática é importante, com a matemática, no caso, é importante para o desenvolvimento da tecnologia, certo? O desenvolvimento da tecnologia. Tranquilo, Wagner, tranquilo. O João não está aqui, beleza. Quando atualizar, ele entra. Muito obrigado. Um outro filme também que eu acho bastante interessante, que não é baseado em fatos reais, é Um Gênio Indomável. Conta a história aí de um jovem problemático de aproximadamente 20 anos, certo? Ele trabalha aí cumprindo uma pena de condicional, trabalhando nos serviços gerais dentro de uma universidade. E dentro dessa universidade tem um professor que sempre ele gosta de desafiar os seus alunos. Nessas universidades é bastante comum
os professores colocarem quadros no corredor, nos corredores. Então, imagine aí que todo corredor, imagina lá na escola e lá no nosso corredor tem um quadro. E aí, todo dia ou toda semana, eu lanço um desafio matemático nesse quadro. E quem quiser pode ir lá, resolver o desafio matemático e depois colocar o seu nome na parte que desenvolveu. Só que esse jovem, ele trabalhava nos serviços gerais dessa universidade na parte da noite. Então, o professor colocava sempre um teorema, um desafio, um enigma, aí no quadro, no final do dia, e quando chegava no outro dia cedo para trabalhar, estava resolvido. Os alunos não eram, porque a universidade só funcionava durante o dia. E aí começou aquela quem é que resolvia até um dia. E ele não se identificava, ele não queria se identificar, ele só queria cumprir a pena dele ali de trabalhar nos serviços gerais e curtir a vida dele. É um jovem bastante problemático, né? Que passou por vários reformatórios, casas de internação, e esse professor conversa com ele, contrata, no caso, um psicólogo para ele conseguir se inserir no mundo. E ele pega, desenvolve vários teoremas, tem uma habilidade sensacional. É um filme muito, 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 muito bom, galerinha. Super indico. E tem na Netflix também. E outra, é com esse ator aqui, ó, Robin Williams e Matt Damon, certo? Muito bom. Um outro filme que também mostra aí a importância das mulheres aí dentro da ciência é o Ágora, certo? Esse filme ele acontece mais ou menos em 390 depois de Cristo, bem naquela parte que o cristianismo está começando a ter a sua expansão. Não sei se o Ronan já comentou, mas quando o cristianismo começa a se expandir, não é de uma forma tão tranquila, né? Por exemplo, quem tem outras religiões era dito ali como herege, era jogado na fogueira, as outras religiões não era tão respeitada. E aí tem essa mulher, no caso, que chamava Hipátia de Alexandria. Ela fez diversos estudos na área da matemática, da área da filosofia e na área da astronomia. Para vocês terem ideia, Hipátia, né, no livro A História da Matemática, que eu já li, esse livro, ele conta o seguinte, né, que antigamente, que Hipátia ela conseguiu verificar que o movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é um movimento circular, mas sim um movimento em forma de eclipse, né, de elipse, de elipse. É um movimento em forma de elipse, ela consegue notar isso. Isso é bastante importante lá na frente, aproximadamente no século XV, XVI, certo? A gente tem aí vários matemáticos, físicos, filósofos, astrônomos que começam aí a fazer esses estudos, né? Até que Galilei quase foi, no caso aí, queimado na Inquisição, quando ele falou que, no caso, a Terra girava em torno do Sol e não o Sol gerava em torno do Sol. Isso aí gerou diversas controvérsias, e lá em 390, né, depois de Cristo, no caso aí, ela já conseguiu a desenvolver. E o filme conta aí o enredo dessa mulher tentando defender uma das maiores bibliotecas do mundo, que era a Biblioteca de Alexandria, e ela também era professora, desafiou muitos ali, né, por ser uma mulher trabalhando com matemática, filosofia, astronomia, né, e ainda por cima sendo professora. Isso daí nessa época era impensável, certo? Super indico, baseado em fatos reais. Outro filme baseado em fatos reais é Quebrando a Banca. Esse filme conta a história aí de alguns alunos brilhantes da universidade aí, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, certo? E esses jovens, eles têm essa superdotação, no caso, na matemática, conta muito essa história na matemática, e eles são convidados pelo seu professor para, no caso aí, ir para Las Vegas, para os cassinos de Las Vegas. Lá eles vão jogar o Blackjack, jogo de cartas, conhecido também como 21. Algum de vocês acredito que conheçam o jogo 21. E esse jogo 21, você tem que ir comprando carta, pegando carta, e se você fazer 21, você ganha
toda a grana da mesa. Então, esses jovens começam a contar carta com a ajuda desse professor, né? E aí muitos deles falam, olha, eu só quero $300.000 para pagar a minha universidade, depois eu caio fora desse negócio de contar carta. Mas quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Então, eles começam a ganhar muita grana, né? Muita grana até quebrar a banca. Por isso que o nome do filme é Quebrando a Banca. Então, eles usam esses artifícios matemáticos para conseguir ganhar muito dinheiro, tranquilo? Muito bom também esse filme. Um outro filme que é um dos meus preferidos, que vocês não devem deixar de assistir, não tem ele na Netflix, mas em outros canais aí deve ter, se chama Interestelar. Galera, esse filme, ele passa aproximadamente, se eu não me engano, em 1950, ou 30, mais ou menos assim, até, quer dizer, 1950 não, 2050, né, bem daqui 30 anos, né, 2050, 2040, mais ou menos nessa época. O que acontece nesse filme? A Terra, os seus recursos, como a gente bem sabe, eles são finitos. Água é finita, petróleo é finito, né? A natureza, né, chegou uma hora que ela não se aguenta mais, começa a acontecer várias catástrofes. Então, a Terra começa, no caso, a consumir as suas reservas naturais, começam a acabar, tem chuvas de poeira, por aí vai. E nessa época, né, no caso, o Cooper, que é o protagonista do filme, ele vira um fazendeiro, mas ele era, no caso, um astronauta, um piloto, no caso aí, de foguete. Ele era um piloto de foguete, consequentemente, pela Terra, lutar apenas pela sua sobrevivência, ele acaba virando fazendeiro, frustrado, um fazendeiro frustrado. E aí ele recebe um convite, no caso, para entrar nessa missão, para encontrar um novo planeta que possa abrigar, no caso, a vida, certo? E aí ele viaja ao mundo, e aí conta, no caso, aquelas histórias lá do buraco negro, certo? Que você entra por uma passagem, você passa 15 minutos nesse mundo, é como se equivalesse a 30 anos aqui no nosso. E um fato que é bastante interessante nesse filme, galera, é o seguinte, certo? E a gente vai pegar um pouquinho da outra aula, beleza, galera? A gente tem uma aula dupla, a gente vai pegar um pouquinho da aula de atividades, mas não tem problema, porque nós temos uma aula dupla. Galerinha, aí nesse filme acontece um paradoxo que é muito importante, que ele é falado, no caso, por Albert Einstein. Por exemplo, imagina que você tenha um irmão gêmeo idêntico, certo? E aí, esse paradoxo conta mais ou menos esse paradoxo falado por Albert Einstein, certo? Esse paradoxo, ele fala o seguinte, se eu ficar na Terra e meu irmão gêmeo, ele for para o espaço, depois de 10 anos, eu volto, no caso, esse meu irmão gêmeo volta para a Terra, as minhas características visuais, certo, do que ficou na Terra, do irmão que ficou na Terra, o irmão que ficou na Terra vai parecer bem mais velho do que o irmão que ficou no espaço, certo, do que o irmão ficou no espaço. Esse é o paradoxo dos gêmeos. Nesse filme tem uma cena que é bastante parecida, eu vou dar um spoiler, mas não tem problema, certo? Esse daqui não é um spoiler tão grande. O que acontece nesse filme? Quando ele vai procurar outros planetas para ver se abriga vida terrestre, ele vai para esse planeta, certo? E ele tem uma filha. Quando ele volta para esse planeta, né, para o planeta Terra, o que acontece? A filha parece ser a avó dele. Por quê? Por causa do paradoxo dos gêmeos, né, que Albert Einstein comenta sobre esse paradoxo. Então, imagina aí que a sua filha aparenta ter a idade da sua avó e você parece ser o neto, no caso. Então, esse daí é o paradoxo dos gêmeos contado de forma bem grotesca também, certo? E por hoje a lista de filmes fica por aqui. Espero que vocês tenham assistido alguns, certo? E aí a gente volta agora para a nossa aula, tranquilo? Indo para o que interessa. Galerinha, para a gente finalizar esse conteúdo, certo? E na aula de sexta-feira eu selecionar uns exercícios mais importantes para a nossa prova, certo? Hoje a gente vai entrar nesse último conteúdozinho aqui, que é o conteúdo de equações do segundo grau, certo? O objetivo dessa aula, certo? É vocês apenas saberem os procedimentos de resoluções
dessas equações do segundo grau, certo? Dessas equações do segundo grau. Beleza? Para começar essa aula, eu quero fazer o seguinte. Quando eu pergunto para vocês assim, ó, qual é a raiz quadrada de 16? Certo? A raiz quadrada de 16. Quando eu pergunto qual é a raiz quadrada de 16, certo? Você vai perguntar qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, certo? Que vai dar igual a 16. Então, raiz quadrada de 16 é como se eu pensasse assim, ó. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 16? Então, a gente sabe, né? Que se eu multiplicar 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, a raiz quadrada de 4, ou a raiz quadrada de 16, é igual a 4. Então, isso daí vocês sabem muito bem. Mas vocês já pararam para pensar que se eu multiplicar menos 4, certo? Vezes menos 4 também dá 16, ó. Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Também dá 16. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 16 é 4 e menos 4. Eu posso dizer isso. Então, essa ideia eu quero que vocês guardem, memorizem aí no coração de vocês, que a gente vai aplicar para esse tipo de exercício. Certo? E esse tipo de exercício ele é bem fácil mesmo de resolver. Vou resolver com vocês aqui facilmente, certo? Então, vou deixar aqui, no caso, essa ideia bem aqui, ó, vou até dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nela, peraí, ó, vou deixar ela bem ali no canto, certo? Deixa eu apagar essa parte, vou selecionar, certo? Essa parte aqui, e ela não quer ir, cadê? Foi onde é que não era para ir, beleza. Vou dar aqui, ó, um Ctrl+X, Ctrl+V, certo? E mudei, vou deixar bem aqui, ó. Então, raiz quadrada de 16 pode ser 4, porque 4 vezes 4 é 16, ou então menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4 também dá 16. Então, a primeira parte que eu quero que vocês saibam é essa. Agora, vem cá, vou resolver a letra A, certo? Então, eu vou lá, vou resolver a letra A, certo? A letra A expressão é x elevado ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, para resolver uma equação, é encontrar o valor de x. Beleza, mas por que essa equação é uma equação do segundo grau? Porque o expoente da minha incógnita é quanto? É 2. Se não tivesse nada, seria do primeiro grau. Então, o expoente aqui, ó, da minha incógnita x, certo? É igual a 2. Por isso que eu vou chamar de equações do segundo grau. Agora, olha como é que é fácil resolver essa equação. Vem cá comigo. O menos 1, certo? Ele está, no caso, subtraindo o x elevado ao quadrado. Eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai o quê? Positivo. Ele vai positivo. Então, vai ficar assim, ó. X elevado ao quadrado é igual, no caso, a 1 positivo. Certo? Mas e aí? Eu quero saber, no caso, certo, o valor de x. Eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Tranquilo? Então, eu tenho que tirar esse 2 daqui, ó. Galerinha, toda vez que eu tiver, no caso, um expoente, na hora que eu jogo esse 2 aqui para o outro lado, ele vai em forma de raiz quadrada. Isso daqui, eu quero que vocês apenas aceitem isso daqui, porque essa ideia a gente vai compreender melhor no primeiro bimestre do nono ano. Quando vocês estiverem no nono ano, eu vou explicar essas propriedades. Então, o que acontece? Eu tenho que deixar o x sozinho. Então, eu vou dar um peteleco aqui na orelha desse 2, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Ele vai de jeito assim, ó, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 1, certo? Raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1, ela é quem? Quem é a raiz quadrada de 1? Vocês concordam comigo que a raiz quadrada é o quê? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 1? 1 e multiplica 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a raiz quadrada de 1 pode ser 1, certo? Mas vocês concordam comigo também que a raiz quadrada de 1 pode ser menos 1, que multiplica menos 1? Vocês concordam? Vou colocar entre parênteses aqui, ó.
Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 também dá 1. Então, a resposta pode ser quem? 1 e menos 1. Então, pronto. O meu x aqui, ó, ele vale quanto? X é igual a 1 e menos 1. E acabou a minha questão. Essa é a letra A. Deu para entender, galerinha, essa letra A? Eu queria um feedback de vocês aí. Vocês poderiam escrever aí se entenderam sim ou não no Google Sala de Aula aí, por gentileza, no nosso chat. Deu para entender? Eu vou resolver mais uma outra questão e vai ficar mais claro. Veja bem, todas as questões resolvem desse jeito. Vou escrever bem aqui, ó, do lado aqui dessa que eu acabei de fazer. Deu para entender? O Enzo também falou que sim. Alguém tem alguma dúvida? Por gentileza, galerinha, falem para mim se estão entendendo ou não, para mim poder repetir. Ó, a letra B. A letra B é assim, ó, x elevado ao quadrado menos 16 é igual a 0. Tranquilo? É igual a 0. Então, o que eu vou fazer? O 16, ele está subtraindo, eu vou jogar ele para o outro lado, somando. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado é igual a 16 positivo. Agora, veja bem, eu vou dar um peteleco na orelha do 2, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, x é igual, né? Aí eu passei o 2 aqui, ó. Eu passei o 2. Na hora que eu passo o 2, vai em forma de raiz quadrada. E aí eu pergunto, qual é a raiz quadrada de 16? E aí, galerinha, aqui, ó, no chat. E o restante? Vocês conseguiram compreender? E aí, respondem aí, galera. Só com sim, com S ou com N aí, ó. Tranquilo? E aí a Sofia falou que é igual a 4. Justamente. Vocês concordam comigo que o x, ele pode ser 4? Porque raiz quadrada de 16 é um número que eu multiplico por ele mesmo que tem que ser igual a 16. Então, se eu multiplicar 4 vezes 4, dá igual a 16. Mas também, se eu multiplicar menos 4, vou colocar entre parênteses, vezes menos 4, também dá quanto? Menos com menos, dá mais. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, vocês concordam comigo que a minha resposta aqui, ó, pode ser 4 e menos 4? Então, o meu x aqui, ele vai ser 4 e menos 4. Essa daqui é a minha resposta. Agora, vamos fazer uma comparação entre o item A e o item B? Olha só, essa primeira linha, vou até pegar uma caneta aqui verde, certo? Essa primeira linha, o que eu fiz? Copiei a questão. Beleza, ok. Aí vou pegar uma outra caneta. A segunda linha, o que eu fiz? Eu peguei o menos 1, joguei para o outro lado, ele foi positivo. Na outra questão, o que eu fiz? Eu peguei o menos 16, joguei para o outro lado, ele foi o quê? Positivo também. Depois, o que eu fiz? Peguei esse 2, dei um peteleco na orelha dele, ele foi para o outro lado, como? Em forma de raiz quadrada. A mesma coisa eu fiz aqui na questão B. Dei um peteleco na orelha do 2, foi para o outro lado, vem em forma de quê? De raiz quadrada. E aí, a coisa nova foi a ideia que a gente trocou lá no início da aula, que a raiz quadrada, né, pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. Então, quando eu pergunto qual é a raiz quadrada de 1, a pergunta é qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 1? Então, o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 1 é o próprio 1. Ou então, menos 1 vezes menos 1. Negativo com negativo dá positivo, 1 vezes 1 igual a 1. Então, a minha resposta pode ser tanto o número 1, quanto o número, no caso, menos 1. A mesma coisa eu fiz aqui no item B, né? Fiz todos os procedimentos igual ao item, no caso, C, certo? E quando chegou aqui, eu pergunto qual número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 16. Eu verifiquei que era o 4 positivo, e o 4 negativo também a gente encontrava o mesmo 16. Então, a resposta fica como 4 e menos 4. Beleza? Agora eu vou avançar mais um pouquinho, pegar minha super, mega, ultra borracha aqui, apagar essa parte aqui do quadro,
certo? Apagar essa parte aqui do quadro, certo? Para a gente fazer a C e a D. A C e a D. Então, eu vou vir aqui, certo? E copiar a questão número C. Então, a questão C, número C não, né? Questão C, né? X elevado ao quadrado menos 64 é igual a zero. O mesmo procedimento, certo? Então, olha só, o 60 menos 64 é negativo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vem o quê? Positivo. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado é igual a 64 positivo. O que eu faço agora? Dou um peteleco aqui na orelha do 2, ele vai para o outro lado, certo? Eu venho aqui com a minha... Deixa eu ver aqui um negócio aqui, rapidinho. Pronto. Então, eu venho aqui, certo? Dou um peteleco na orelha do 2, ele vem para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de 64. E aí a pergunta é, qual é a raiz quadrada de 64? Ou seja, qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá igual a 64? Então, eu sei muito bem que 8 vezes 8 dá 64. Então, uma das minhas respostas vai ser x igual a 8 positivo. Não tem sinal, então é positivo. Ou então, pode ser menos 8, que multiplica menos 8. Menos com menos dá mais, 8 vezes 8 também dá 64. Então, a minha resposta pode ser 8 e menos 8. Tranquilo? Olha só, outra aqui, ó, certo? Que eu vou apagar aqui. Vou apagar mais essa daqui. Veja bem comigo aqui, ó. Letra D. Vou fazer a divisa aqui, ó. A letra D. Agora, essa letra D é um caso especial, certo? Que ela é x elevado ao quadrado mais 16 igual a zero. Certo? Igual a zero. Reparem bem. O que eu vou fazer, ó? Esse meu 16 aqui, ele é positivo, né? Se ele é positivo, ele vai passar para o outro lado, então, com um sinal de negativo. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado é igual a menos 16, certo? Agora, o que acontece? Eu vou dar um peteleco aqui na orelha do 2, ele vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de menos 16. Agora, eu faço uma perguntinha, que foi uma das nossas últimas aulas aí do primeiro bimestre, da NT2. Existe raiz quadrada de número negativo, galera? E eu vou até circular de vermelho essa partezinha bem aqui, ó. Olha só. Então, quando a gente estudou, né, o André já respondeu que não, né? Então, quando a gente estudou conjunto dos números reais, certo? Eu falei para vocês que não existe raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais, raiz quadrada de números negativos. Essa raiz quadrada aqui de números negativos, vocês vão ver apenas no terceiro ano do ensino médio, certo? No terceiro ano do ensino médio, vocês vão aprender a resolver aqui. Então, para a gente, certo? Para a gente, toda vez que vocês se depararem com a raiz quadrada de número negativo, você vai escrever esse símbolo aqui, ó. O que significa esse símbolo? Não existe, certo? Não existe. Então, a resposta é o quê? Não existe, e acabou por aí. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Tranquilo? Certo? Então, os procedimentos é tudo dessa forma. Esses dois últimos aqui, ó, eu vou deixar para vocês, porque a nossa aulinha ainda não acabou. Eu vou tomar um pouco da nossa aula de exercício, certo? Só um pouquinho. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Olha só, galerinha, não deixem de fazer essa atividade aqui, ó, porque é para, quer dizer, né? Era para ter entregado no dia 7, mas quem não fez ainda, por gentileza, faça, certo? Então, é só clicar. Fez a atividade no caderno, fotografa, entra na pasta, certo? Quando vocês entrarem na pasta aí, é só criar uma pasta com o nome de vocês e entregar. Outra coisa também, galerinha, que eu queria fazer com vocês, que eu fiz com todas as turmas, falta apenas com o 8º ano,
apresentar para vocês esse site aqui, ó, que se chama, olha só, somatemática.com.br, beleza? É esse site aqui que eu quero apresentar para vocês. Esse site aqui, ele é uma ótima ferramenta, um ótimo companheiro para que você se desenvolva mais nos estudos. Aqui é a página inicial dele, certo? Então, essa nossa segunda aulinha aí, galera, vai ficar como se fosse uma aulinha de atividades a mais que a gente vai desenvolver aqui agora. Então, veja bem, aqui é o site somatemática.com.br, aqui é a página inicial que vocês podem explorar. Quando vocês entram aqui nessa parte de material de apoio, ele tem... eu já apresentei para vocês, eu só não fiz o jogo ainda, né? Eu lembrei, a apresentação eu fiz para vocês. E chegou nessa parte aqui, certo? Dos jogos matemáticos, né? Então, eu tenho aí jogos, curiosidades, poemas, charadas, paradoxos, simulador aí da lotérica, né? Da Mega Sena, Loto Fácil, Quina. São simuladores que trazem aí um conhecimento matemático. Eles ensinam por que pode cair tais resultados, utilizando a probabilidade. E aí eu quero entrar nessa parte de jogos matemáticos, certo? Essa parte de jogos matemáticos tem o quiz, tem o Decifre o Enigma, tem o jogo da forca, tem a Torre de Hanoi. Essa Torre de Hanoi aqui, galera, eu acho ela bem interessante, porque lá na China tem uma Torre de Hanoi, eu vou até clicar aqui nessa Torre de Hanoi. Qual é o objetivo da Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi é o seguinte, ó, eu tenho que colocar, no caso, essas 3 peças aqui, nesse formato, na Torre 3, com o mínimo de movimento possível. Então, ó, eu pego esse primeiro e coloco aqui, beleza? Eu nunca posso colocar uma peça maior em cima de uma menor. Então, eu volto essa peça para cá e volto essa outra para cá, certo? Agora, eu volto essa outra peça para cá e essa outra peça eu vou colocar em cima da maior. E aí, eu volto essa para cá. E aí, ó, fim do jogo, parabéns, você conseguiu em 7 movimentos. Certo? Então, o objetivo do jogo é isso. Mas com 3 é fácil. Eu quero ver, por exemplo, com 4 discos. Como é que faz isso com 4 discos? E aí, como é que faz com 4? Certo? Já fica aí já mais complicado. Certo? Aí eu tenho que voltar esse para cá, esse para cá. E aí eu não sei mais como é que faz com 4 discos. Tem esse jogo também. Vou deixar para vocês explorarem. Mas o objetivo de hoje é esse quiz matemático. O que eu vou fazer com esse quiz matemático agora, para a gente fazer uma rodada aí, para vocês interagirem mais? Eu vou dividir a turma em 2 grupos, certo? Vou dividir a turma em 2 grupos. O primeiro grupo, deixa eu olhar aqui, certo? Eu vou ter que tirar aqui rapidinho, entrar aqui no nosso Google. Olha só, o primeiro grupo, nós temos aí, no caso aí, 20 pessoas na nossa sala, certo? Então, retirando eu e a Cláudia, a gente, então, fica 18. Então, vai ficar 9 alunos em cada grupo, tranquilo? 9 alunos em cada grupo. Então, escutem bem e memorizem. O primeiro grupo vai ser o Álvaro, o André, e aí, no caso, o Enzo, o Gabriel, a Gabriela, a Júlia, o Lucas, certo? E o Luiz Henrique. Então, vai até o Luiz Henrique, o primeiro grupo. O segundo grupo é Melissa, Rafael, Rawane, Sofia, Soraya, Tiago e o Wagner, beleza? Todo mundo aí sabe de que grupo é? Então, os grupos foram divididos desse formato. O primeiro grupo vai até, no caso, o Luiz Henrique, formado por Álvaro, André, Enzo, Gabriel, Gabriela, Júlia, Lucas e Luiz Henrique. Segundo grupo, Melissa, Rafael, Rawane, Sofia, Soraya, Tiago, Wagner e Ian. Tranquilo? Todo mundo me acompanhando? Então, o primeiro grupo é formado por esses aí. O que nós vamos fazer aqui, ó? Certo? Vou dar um exemplo. Então, nós temos aqui 7 perguntas. Cada pergunta vale 10 pontos. E são perguntas relacionadas à matemática, que vai trazer algum conhecimento para vocês mesmo jogando. Então, o primeiro grupo vai responder. Como assim responder? Vocês vão digitar aí no chat, ou então ligar o microfone e responder.
Ah, professor, mas eu não sei. Chuta, é um jogo. Se não sabe, você vai aí pelo raciocínio lógico, eliminando a que vocês acham que não é. Certo? Então, vamos aprender a chutar. Então, por exemplo, eu sou o primeiro grupo. Então, o que é um decágono? Ah, vou chutar qualquer um aqui. O que é uma dízima periódica? O que é isso daqui? Pronto, vou chutando, chutei. Beleza, respondi a 7. Vou calcular a pontuação. Olha só, eu fiz 20 pontos. Então, o grupo 1 fez 20 pontos. Vou iniciar um novo jogo. Iniciei um novo jogo. E aí eu vou chutando de novo, ver quanto é que o grupo 2, agora quem está jogando é o grupo 2, certo? E aí vou calcular a pontuação. Ficou com 10. Então, o grupo 1 dessa rodada ganhou o jogo. Beleza? Então, eu vou começar aqui, ó, iniciar um novo jogo. E agora o grupo 1, certo? Vai começar. Beleza? Vocês entenderam? Posso começar? Deu para entender, galerinha, o que eu acabei de fazer? Sim? Beleza? Então, os grupos já estão todos aí divididos. Então, vamos começar. Para o grupo 1. Então, o grupo 2 agora, certo? Fica aí quietinho, bonitinho, que a pergunta vai ser para o grupo 1. Essa pergunta bem aqui, ó. A pergunta, ele diz, o que é uma dízima periódica? Olha só que coincidência, o conteúdo que a gente está estudando, que a gente estudou, né, no primeiro bimestre. O que é uma dízima periódica? Contribuição mensal, letra A, contribuição mensal de 1/10 de salário para uma entidade. Letra B, um conjunto de 10 elementos repetidos. Letra C, parte decimal de um número que se repete indefinidamente. Letra D, aplicar um desconto de 10% a um valor. Letra E, uma fração com numerador. E aí, galera, letra A, B, C, D ou E? O Álvaro falou que é a C, o André, todo mundo letra C. Então, Certo. beleza. Então, vai ser a letra C, no caso aí, por democracia, certo? Pelo maior número de votos. Questão número 2. Vamos lá. Geometria é a área da matemática que trabalha com, letra A, operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Letra B, monômios, binômios e polinômios. Letra C, operações entre matrizes. Letra D, sólido, superfície, linha, ponto, ângulos e suas relações. Letra E, equações do primeiro e do segundo grau. E aí, galerinha, letra A, B, C, D ou E? Tempo. Letra D, alguém discorda? Todo mundo letra D. Bora lá, grupo 1, todo mundo aí dando a sua opinião. E a maioria dos votos vence. Quem mais é do grupo 1? Tranquilo, então vamos lá. Letra D, sólido de superfícies, linhas, marcado aí, ó. Questão número 3. Questão número 3. Ele pergunta, o que é um número decimal? Qualquer número que termina em 0. Um número que possui, que passou por 10 multiplicações. Um número expresso em forma de fração. Letra D, são todos os múltiplos de 10. Letra E, aquele no qual a parte inteira é separada da parte decimal por uma vírgula. Letra A, B, C, D ou E, galerinha. O André falou aí que a letra E, o Enzo também, o Álvaro também. Beleza. Então vamos lá marcar a letra E. Questão 3. Quantas faces tem um cubo? 4 faces quadradas, 4 faces redondas. Letra C, 6 faces quadradas. Letra D, 6 faces redondas. Letra E, cubo não tem faces. E aí, galerinha, letra A, B, C, D ou E? Quantas faces tem um cubo? E aí, letra C? Letra C, quem mais? Bora, grupo 1, vamos lá. E aí? Letra C? Se não sabe, chuta. Tranquilo? Então vamos marcar a letra C. 6 faces quadradas. Lembrando que um cubo é como se fosse um dado, né? Já que vocês já responderam, eu dou esse spoiler aí para vocês. Ao dividir uma unidade em 100 partes iguais, cada parte será 1. Letra A, centilhão. Letra B, milhão. Letra C, centésimo. Letra D, milhar. Letra E, décimo. E aí?
será o quê? Centilhão, milhão, centésimo, milhar ou décimo? Letra C? Júlia, letra C também. Enzo, letra C. Então, vai ser centésimos. Questão 6. Em matemática, chamamos de fator 1, número que é somado a outro. B, número ou elemento submetido à operação de multiplicação. Letra C, valor usado como denominador de uma fração, um número inteiro maior que zero. Letra E, número negativo qualquer. E aí, letra A, B, C, D ou E? Tempo. Bora, galerinha. Letra C? Letra C? Letra C, o Enzo, letra C, então vamos lá. Letra C. Chamamos de perímetro. Letra A, uma medida maior que 4 metros. Letra B, medida do contorno de uma figura geométrica plana. Letra C, um instrumento usado para medir. Letra D, a base vezes a altura de um retângulo. Letra E, o tamanho de um periquito. O tamanho de um periquito. Então, o que é um perímetro aí? O que é um... Letra B? Álvaro, letra B. Então, tranquilo, vamos ver aqui, calcular a pontuação do grupo 1. Então, o grupo 1 ficou aí, ó, calcular minha pontuação, 60 pontos você ficar. Então, o máximo é 70, vamos ver aqui, vocês erraram. Em matemática, chamamos de fator, vocês falaram que era a letra C, valor usado como denominador de uma fração, mas fator é o quê? Número ou elemento submetido a uma operação de matemática, lembra? São fatores. Isso daí. Agora vamos para o grupo 2. Se prepare aí, grupo 2, ó. Iniciar novo jogo. Iniciei um novo jogo. Agora vamos para o grupo 2. Professor, quem ganhar, ganha a caixa de bis. Uma caixa de bis? Vamos ver. Se vocês melhorarem essa participação, pode ser até mais do que isso, mas vocês estão deixando a desejar. Vamos lá. A gente pode entrar em um acordo aí, viu? Que o grupo vencedor vai ganhar. Mas essa daqui é só a primeira. Tem que ter a revanche, depois uma outra revanche, mudar de jogo. E aí, enquanto a gente fazer aí alguns jogos, a gente ver quem é o grupo que tem a maior pontuação. Olha só, chamamos de perímetro, e aí repetiu, né, a pergunta, mas é o jogo. Uma medida maior que 4 metros. Letra B, a medida do contorno de uma figura geométrica plana. Letra C, um instrumento usado para medir. Letra D, a base vezes a altura de um retângulo. Letra D, o tamanho de um periquito. E aí, grupo 2, A, B, C, D ou E? Ué, professor, é a mesma pergunta que a gente teve? B. Repetiu. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu gerar um outro aqui, ó. Iniciar novo jogo. Foi a mesma. Ah, agora foi um novo aqui, ó. Vamos lá. Aí não vale, né? Realmente, eu mudei aqui. Na fração, outra pergunta. Então vamos lá, galerinha. Olha só. Questão número 1. Na fração, o número que fica embaixo é chamado de. E aí, o conteúdo que a gente estudou no segundo bimestre inteiro, praticamente, né? Na fração, o número que fica embaixo é chamado de fracionário. Letra B, numerador. Letra C, quociente. Letra D, denominador. Letra E, de primo. E aí, galerinha? Letra A, B, C, D. Bora lá, Wagner, Ian, Soraya, Thiago. Vamos lá, Melissa, Rafael. E aí, galerinha, Rawane? D. O que vocês estão mandando aí? Letra D? Então, beleza. Denominador. Ai, graças a Deus. Essas aí vocês acertaram, viu? Já vou falar logo, certo? Se vocês errassem essa daí, vocês iam me deixar frustrado aí, porque a gente viu demais isso. Muito obrigado. 1 hora possui quantos segundos? Se errar essa daí, eu falo para a Rosângela. 1 hora possui quantos segundos? Letra E. Letra A. Gabriel falou letra A. 1 hora possui quantos segundos? Tic-tac, 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 tic-tac. 1 hora possui quantos segundos? Letra A, 60. Letra B, 120. Letra C, 240. Letra D,
360, letra E, 3.600. E aí? Gente, não é minutos. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Letra E? Beleza, então vou marcar a letra E aqui, ó. A maioria falou, no caso, letra E aí. Vamos lá, questão número 3. Questão número 3, ele diz, ó, em uma operação de fatoração, devemos, lembra aí, primeiro bimestre, o que é fatoração? Fabricar peças a serem usadas em jogos infantis. Será que fatoração é isso? Letra B. Elevar um número ao quadrado. Letra C. Transformar um número positivo em negativo. Decompor um número em fatores primos. Letra E. Calcular quantas unidades falta para um número chegar a 1.000. E aí, letra A, B, C, D ou E? Grupo 2. Letra D. Alguém discorda do Wagner? Sofia também, letra D. Quem mais? Rafael, letra D. Letra D. Beleza. Por unanimidade, letra, no caso aí, D. Certo? Vamos lá. Se dividir uma unidade em 1.000 partes iguais, cada parte será. E aí? Letra A, B, C, D ou E? 1 milhar. Letra B, 1 milionésimo. Letra C, 1 décimo. Letra D, 1 milésimo. Letra E, 1 centésimo. Letra D. D. Letra D. D. Letra D. Foi letra D. Tranquilo? Vamos lá. Outra aqui. Quantas faces tem um cubo? Quantas faces tem um cubo? 4 faces quadradas, 4 faces redondas, 6 faces quadradas, 6 faces redondas. Letra E, cubo não tem faces. Quantas faces aí tem um cubo? C, 6 faces quadradas. 6 faces quadradas. Então, vai lá, letra C. O Enzo falou que foi a mesma, realmente foi a mesma. Galerinha, tem algumas aqui que repete, eu não sei o porquê, né? Deve ser alguma coisa, infelizmente, certo? Mas fica aí como conhecimento. A gente não precisa nem tanto cair nessa competitividade. Aqui é mais para a gente aumentar o nosso vocabulário e a nossa cognição na matemática aí, certo? Olha só, a unidade grama serve para medir volume, comprimento, capacidade, superfície e massa, né? Então, letra E, beleza, letra E. Última pergunta, o que é um compasso? É um instrumento usado para medir o tamanho dos passos de uma pessoa. É uma trena com aproximadamente 3 metros de comprimento. Letra C, instrumento de desenho usado para traçar circunferências. Letra D, um relógio analógico antigo. Letra E, um medidor de pressão arterial. Então, vocês optaram pela letra C. Calcular a pontuação. 70 pontos, certo? Mas eu vou considerar o jogo empatado porque teve perguntas, no caso aí, que foram repetidas do outro grupo. Belezinha? Galerinha, vou encerrar aqui essa apresentação, vou encerrar, no caso aí, a gravação.